Sabe quando você coloca filamentos na sua impressora 3D, põe para imprimir algumas peças e por mais que já tenha tentado configurar ela de todas as formas, você não consegue qualidade? Sabe aquele acabamento top nas suas impressões? Inclusive você até começa a pensar que sua impressora é ruim e fica desanimado. Mas calma, porque eu tenho um segredo importantíssimo para você ter qualidade nas suas impressões 3D que muita gente ignora e que pode ser a causa das suas dores de cabeça. Filamentos para impressora 3D, como PLA, ABS e nylon, são materiais higroscópicos, ou seja, eles absorvem a umidade que acaba com a qualidade das suas impressões 3D. Essa água evapora no bico da sua impressora, empurrando o filamento quando não deve, gerando bolhas nas impressões e até os stringing, que são aqueles fiozinhos chatos. O momento que seu filamento fica mais exposto à umidade, ali absorvendo a umidade, é durante as impressões. Por isso, há um tempo atrás eu desenvolvi a Filabox, uma caixa que mantém os filamentos mais protegidos durante a impressão, retardando a umidade absorvida por eles. Mas mesmo utilizando a Filabox e armazenando os filamentos em um saco a vácuo, com material absorvedor de umidade dentro, que é como eu fazia, uma hora ou outra, de pouco em pouco, eles vão absorvendo umidade, prejudicando as suas impressões, já que nenhuma das formas que eu mostrei é capaz de secar o filamento, somente retardar a absorção de umidade. É aí que eu resolvi desenvolver a Dry Filabox, uma caixa para armazenar e secar filamentos. Ela mantém a temperatura e a umidade controladas via Arduino, e não só mantém os filamentos secos, como também seca os filamentos que já absorveram umidade. E nesse vídeo eu não só vou te mostrar como construir ela, mas também nós vamos testar a performance e o impacto nas impressões 3D com os filamentos antes e depois de secarem na Dry Filabox. Bora lá? Imagine você criando a sua própria impressora 3D. A sua própria CNC. O seu próprio robô. Automatizando toda a sua casa com baixo custo e de forma personalizada. Se destacando no seu trabalho porque você é capaz de criar soluções personalizadas para a empresa com baixo custo. Tudo isso é só a pontinha do iceberg que dá para fazer com Arduino. E para você que quer dominar essa ferramenta incrível, eu tenho um convite muito especial. Nos dias que estão aparecendo aqui na tela, vai acontecer a Semana do Arduino totalmente ao vivo comigo, que é o meu curso gratuito de Arduino, onde você vai aprender o passo a passo para criar os seus próprios projetos, mesmo que seja totalmente iniciante. Você vai sair do curso gratuito com seu primeiro projeto pronto, do início ao fim, entendendo linha por linha do código, e eu vou te passar dicas valiosas para você finalmente destravar a sua lógica de programação e entender como é que o Arduino funciona. E além de tudo isso, ainda vai receber um certificado, muito massa como esse daqui das edições anteriores. Quem já participou das outras edições da Semana do Arduino sentiu na pele como é possível ter resultados rápidos, com o método certo de aprendizado baseado nos meus mais de 10 anos de experiência. Eu quero que você também tenha essa sensação. E ao final do meu curso gratuito, para quem tiver interesse, eu vou apresentar uma oportunidade incrível de se inscrever no meu curso completo Mestres do Arduino, que vai do básico até o avançado. Para participar do meu curso gratuito, você deve se inscrever no link que está aqui abaixo, mestresdoarduino.com. Nos vemos nessa data aqui, na primeira aula da Semana do Arduino ao vivo comigo. Uma forma de reduzir a quantidade de umidade no filamento é reduzir a umidade do ar que está à sua volta. Para isso, podemos aquecer o ar até uma temperatura que não danifique o mais sensível dos filamentos que eu utilizo, que é o PLA. Uns 45 graus de temperatura me parece seguro, já que a temperatura de transição vítrea do PLA, onde ele passa do estado vítreo para o maleável, é de aproximadamente 60 graus Celsius. Quando nós aquecemos o ar, ele consegue absorver muito mais água. Dá só uma olhada, o ar a temperatura de 25 graus Celsius, considerando a umidade relativa de 100%, consegue absorver em torno de 23 gramas por metro cúbico de água. Isso é o que chamamos de umidade absoluta, a quantidade de água presente no ar em determinado volume. Já esse mesmo ar, aquecido a 45 graus Celsius, consegue armazenar próximo de 65 gramas de água para cada metro cúbico de volume, quase o triplo da quantidade de água para o mesmo volume de ar. E essa maior capacidade de reter água vai diminuir a umidade relativa e absorver a umidade do nosso filamento, deixando ele bem seco. Para poder armazenar e manter aquecidos os filamentos, vou utilizar uma simples caixa térmica de isopor de 60 litros, que você acha praticamente em qualquer lugar.
O bom dessa caixa é que ela é isolada termicamente. Sendo assim, reduzimos muito a perda de calor dentro da caixa, economizando energia elétrica para mantê-la aquecida. Visando facilitar abrir e fechar a caixa, já que eu vou fazer isso praticamente todo dia, projetei e imprimi na impressora 3D essas dobradiças que fixei utilizando parafusos e essa cola específica para EVA e isopor. Como o isopor é frágil, é muito importante na parte interna utilizar arruelas grandes nos parafusos para aumentar a área de contato e garantir força de aperto. Fiz também uma alça que coloquei logo na parte da frente da tampa. Dessa forma fica bem fácil de abrir e fechar e não danifica o isopor. Todo o circuito de controle junto com o Arduino e o display vão ficar nessa caixa, que vou colocar nessa posição aqui na frente. E por falar em circuito de controle, vou usar um Arduino Nano como cérebro do nosso projeto. Um módulo relé para ligar e desligar a lâmpada incandescente de 100 watts, que vou utilizar como aquecedor dentro da caixa, já que ela é bem barata e fácil de achar. Para exibir as informações, esse display TFT Touch de 2.4 polegadas, para medir a umidade relativa e a temperatura do ar com precisão, o DHT22 é uma ótima opção. E para alimentar todo o sistema, essa fonte de 5 volts que consegue fornecer até 600 mAh é top, já que ela é bem pequena. O circuito, juntamente com um código e todos os arquivos STL para você imprimir na sua impressora, você encontra no meu site e o link está aqui na descrição. Depois de montar o circuito utilizando fios elétricos e colar o display no suporte com cola quente, vou fixar a lâmpada dessa forma na caixa, utilizando esse soquete E27. Que mantém ela no lugar e também evita que o bulbo de vidro, que é a parte mais quente, toque no isopor e derreta ele. Também vou fazer uma proteção térmica com chapa de alumínio para evitar que os filamentos toquem por acidente no bulbo da lâmpada, o que poderiam derreter eles com facilidade. É importante deixar essa abertura aqui na parte de baixo do alumínio para que o ar frio entre, seja aquecido e saia aqui por cima, já que o ar quente é menos denso que o frio. Fixei essa proteção de alumínio com alguns parafusos e também com cola para isopor. O sensor de umidade relativa e temperatura vou fixar nessa posição aqui e levar o fio dele até a caixa do circuito eletrônico. Também vou colocar o cabo de alimentação aqui do lado e finalizar a montagem do circuito e, claro, carregar o código para o Arduino. Para tirar a caixa de isopor do chão e evitar que eu chute ela arrancando um pedaço de isopor com a minha unha do pé de porco do mato, e também para manter a caixa de isopor em uma posição anatômica, resolvi fazer um suporte utilizando sarrafos de madeira. Não fiz desenho 3D dessa vez e fui montando conforme o que vinha na minha cabeça, que basicamente foi: faça isso com o mínimo de partes e o mais rápido possível, porque você já está cansado pra caramba nesse momento. No final, acabei com essa maravilhosa obra de arte que pelo menos combina com o estilo das bancadas que construí para o laboratório. E não é que a caixa encaixou do jeito que eu queria mesmo? Um pouco apertada para ficar presa mesmo sem peso dentro, para na hora que eu abrir a tampa ela não vir junto. Antes de ligar o circuito eletrônico com a caixa vazia, a umidade relativa do ar estava em torno de 70%. A temperatura em torno de 30 graus Celsius e a umidade absoluta, que é a quantidade de água no ar a cada metro cúbico, estava em 22 gramas por metro cúbico. Liguei o circuito, claro, com a caixa vazia e depois de aproximadamente 2 minutos e 45 segundos, a temperatura atingiu 45 graus, que é o máximo que eu programei, e a umidade relativa caiu para 41%. Já depois de 8 minutos e 30 segundos, a umidade relativa estabilizou em 35%, e a absoluta em 24 gramas por metro cúbico. Perceba que a umidade absoluta aumentou. Isso indica que o ar dentro da caixa está armazenando mais água, o que é ótimo, já que assim aumenta o poder de absorção para remover a umidade dos filamentos. Até o momento, a umidade mínima alcançada era de 35% e precisamos abaixar ainda mais. Para isso, podemos renovar o ar que está dentro da caixa. Uma vez que esse ar foi aquecido e absorveu umidade, ele fica saturado e não consegue mais remover a umidade dos filamentos. Então é importante expulsar esse ar quente e úmido e colocar um novo ar para dentro, que está menos úmido. Para isso, de um lado da caixa, na parte de trás, eu fiz um furo em cima e do outro lado da caixa fiz um furo embaixo. Como o ar quente é mais leve, ele vai sair pelo furo mais alto e forçar o ar frio a entrar pelo furo que fiz do outro lado da caixa na parte de baixo, renovando o ar dentro da caixa. É claro que isso reduz um pouco a eficiência térmica da caixa, já que o calor escapa junto com o ar, mas é um preço baixo a pagar pelo benefício de cair a umidade. Depois de fazer os furos, a umidade relativa mínima que obtive foi em torno de 10%, o que é ótimo, e reparem, a umidade absoluta caiu para mais ou menos 7 gramas por metro cúbico. Isso mostra que a quantidade de água presente no ar está indo para o ambiente externo do jeito que eu queria. Agora chegou a hora de testar a eficiência de secagem da Dry Fila Box. Para isso, coloquei 10 gramas de água em um pote, depois coloquei dentro da caixa
e a cada meia hora pesei a água para saber quanta água tinha evaporado. E o resultado foi esse gráfico aqui. Podemos ver que a quantidade de água evaporada por tempo até é bem linear, né? E é em torno de 1,15 gramas de água por hora. Chegou a hora de testar na prática nossa caixa para secar filamentos e os efeitos da umidade nas impressões 3D. Para isso, vou utilizar esses dois rolos que estão expostos à umidade ambiente há mais de um ano, justamente para esse teste. Um rolo é de PLA e o outro é de ABS. E eu vou imprimir duas peças testes antes de secar os filamentos. Dá só uma olhada na quantidade de vapor de água que está saindo do bico da impressora com o filamento ABS. A pressão desse vapor no bico empurra o filamento quando não deveria, causando vários defeitos na impressão. Inclusive, estão aparecendo bolhas no material de saída. Depois da impressão, podemos ver que temos muitos defeitos nas impressões. Excessos de filamento em algumas partes, faltando em outras, e muitos stringing, que são esses fiozinhos chatos. Antes da secagem, o rolo de ABS estava pesando 615,9 gramas e o de PLA 298 gramas. Deixei os filamentos secando durante 24 horas para garantir que toda a umidade seria removida e o resultado foi incrível. Depois da secagem, coincidentemente, os dois rolos diminuíram a mesma quantidade de peso, 2,3 gramas de água cada um. Parece pouco? Olha só quanto que é 2,3 gramas de água em um pote. Bastante, né? É até difícil de acreditar que isso estava dentro do material do PLA e do ABS. E talvez você esteja pensando agora, mas Marlon, esse carretel que você está utilizando tem um núcleo feito de papelão. Será que não foi ele que absorveu a umidade e secou desse tanto? Não foi, galera. Talvez ele tenha uma mínima participação nesse resultado, mas eu já fiz esse mesmo teste em um carretel sem o papelão, somente de plástico, e obtive resultados muito próximos. Logo, essa água, na gigantesca maioria, saiu do filamento em si. Por isso, nós vamos ver resultados incríveis na impressão após a secagem. Confere aí. Com os filamentos agora secos e utilizando exatamente o mesmo G-Code de antes, com todas as configurações iguais, imprimi novamente as peças e os resultados falam por si só. O stringing praticamente sumiu e temos peças sem excesso de material. Então, se você está aí se matando tentando ajustar diversos parâmetros da sua impressora para reduzir o stringing e não está tendo resultados satisfatórios, teste com o filamento seco. Essa pode ser a fonte dessa dor de cabeça que você está passando. Galera, gostei demais de guardar todos os filamentos em uma caixa só, sem precisar colocar em sacos de vácuo separado cada um dos filamentos e de ter a certeza de que quando eu for pegar um filamento, ele vai estar bem seco e a qualidade da minha impressão vai ser a máxima possível. E se vocês comentarem bastante aqui, quem sabe nós podemos evoluir esse projeto em próximos vídeos, fazer como se fosse uma série. Por exemplo, dá para colocar aqui, em vez de ficar só ligando e desligando a luz, dá para utilizar PWM e PID para fazer com que o brilho da lâmpada seja controlado de forma proporcional, fazendo com que a temperatura aqui dentro seja mais precisa e também com que a lâmpada dure mais. Outra coisa que nós podemos fazer também é medir o consumo de energia da nossa caixa. Quanto de energia nós temos que pagar para ela ficar funcionando um mês? Será que compensa? Deixa aqui nos comentários que a gente vai evoluir esse projeto. E não se esqueça de se inscrever para o meu curso gratuito, a Semana do Arduino, que vai acontecer agora nos dias 16, 17 e 18 de outubro desse mês aqui agora, galera. Vamos lá, que eu preparei esse curso com muito carinho para você aprender os primeiros passos que você precisa dar para desenvolver os seus próprios projetos do zero e dominar o Arduino. Lá eu vou desenvolver um projeto junto com você, te explicando linha por linha nessas 3 aulas ao vivo diretamente comigo. Então clica no link aqui na descrição e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. Valeu!